certinho, cara? Bom, a pergunta que eu tenho a fazer, na verdade, é mais uma síntese que eu queria ouvir de você em relação à guitarra baiana, a proporção que ela tem referente ao mercado, não só nacional como internacional. Eu sei que você vem recebendo muitas encomendas, inclusive de músicos de fora. Eu queria saber de você justamente qual é a sua análise a respeito das proporções que esse instrumento vem ganhando no mundo inteiro. Como é que esse instrumento vem sendo visto, né? Como é que ele vem sendo percebido no mundo inteiro. A gente sabe que tem uma galera aí fora que realmente está arrepiando com o instrumento, né? Um caso que eu sempre gosto de citar, um cara que eu gosto muito, um cara muito gente boa, que é o Teru Inezawa, né, que é da Novos Naniwanos, guitarrista, que é um cara que arrepia, toca parecendo que nasceu na nossa terra, cara. Um músico sensacional. E a gente sabe que tem uma galera fora do Brasil também que vem aderindo ao instrumento. Então eu queria que você discorresse um pouco a respeito. Forte abraço a toda a galera da guitarra baiana, tá? Fiquem com Deus. Grande Felipe, então, é importante a gente saber que existem várias pessoas em outros países, em outros locais, que absorvem a nossa cultura, que admiram a nossa cultura. Então esse exemplo que você citou mesmo dos Novos Nanianos é bem legal, porque eles são orientais que tocam a guitarra baiana propriamente dita. Eles tocam a música carnavalesca trieletrizada. Esse exemplo que você citou, do mestre Toru, ou mestre Toro, não sei como é que é a pronúncia, é uma evidência de que a música trieletrizada, ela na verdade é um gênero musical, né? A forma de tocar que foi inventada lá atrás com o seu Osmar Macedo, né? Que já pegava o instrumento e já tirava os pares de corda do bandolim, já tocava o bandolim com cordas únicas, isso nos anos 40, né? E a forma dele tocar, o repertório que ele tinha acesso em casa, né, que era o irmão dele que chamava Zezito, ele tocava violino, né? Tocava ali a partitura e ensaiava em casa. Então Osmar pegou aquilo tudo de ouvido e aprendeu e tocava de uma forma virtuosa, né? E para ele ter essa fluência desses temas, que eram temas de música erudita, música clássica, ele resolveu tirar os pares das cordas. Ele colocou no bandolim, que depois foi para o cavaco, né? A afinação em quintas e as cordas únicas. Então essa forma de tocar, né, depois que isso se assimilou com o ritmo do frevo, né, que tem a história toda do frevo, que era de Pernambuco e veio para a Bahia, então isso de uma forma elétrica, né, eletrizada, consolidou, na verdade, um gênero musical. Então se a gente fala de guitarra baiana como escola, como guitarra baiana trieletrizada, a gente já está falando, na verdade, de um gênero musical, né, autenticamente baiano, nordestino, brasileiro, né? Fala, Batanji, tudo jóia? Batanji, eu queria saber de você, como é que você começou as pesquisas e aí como é que foi o start para você começar a fazer guitarras baianas a partir dos modelos de guitarras tradicionais, né? Essa, por exemplo, aqui que foi feita por você, é uma guitarra que tem uma ideia toda em cima da Fender Stratocaster, né? Com captação, com chavezinha para defasar e tudo mais. Eu queria saber como é que foi isso, né? Você teve muito estudo, que dificuldades que você enfrentou?
Então manda aí, cara, responde aí. Valeu. Grande Francisco, tudo bem? Então, cara, esses modelos que eu venho construindo, inspirado nos modelos clássicos, eu tive a ideia de sintetizar para a guitarra baiana projetos que são consolidados, que já deram certo, né? Porque é muito legal também a gente partir do zero e inventar e ser pioneiro em criar alguma coisa em relação a instrumentos, mas para a guitarrinha baiana a procura é muito maior em relação à associação dos modelos clássicos, dos modelos já consagrados, Stratocaster, né? A própria Les Paul, Telecaster, Flying V, que é aquele modelo já um pouco mais arrojado, né? E Jazzmaster, Jaguar, ou seja, os modelos mais clássicos de guitarra, eles têm características peculiares, características interessantes, né? Um fato que eu citaria é que uma boa parte dos músicos que passam a tocar guitarra baiana, eles vêm do guitarrão. Então eles já têm referências de timbre, eles já têm referências de modelo, de design, de ergonomia, né? De forma, conceito do instrumento. Então assim, eu particularmente, eu gosto de construir os modelos assim clássicos. Aqui, por exemplo, é o corpo de uma Jazzmaster, Jaguar, que são bem parecidas, né? Então eu fiz a redução, né? Harmonizei o corpo, as curvas, os formatos, adaptei para as dimensões da guitarrinha, porque não é simplesmente você pegar o desenho e mudar a escala e fazer, até porque tem peças que você vai ter que ter uma concordância, né? Então tem todo um trabalho de projeto, de desenho. Então aqui é um modelo Jazzmaster, Jaguar. Eu tenho aqui também o modelo bem tradicional, que é inspirado na Les Paul. Então a forma de construir e o conceito eu também desenvolvi para deixar esse instrumento com um percentual em torno de 35% escavado, para dar um sustain legal. As madeiras escolhidas também, elas foram selecionadas, né? Eu uso para o corpo louro canela ou louro vermelho, ou em alguns casos o cedro, né? A depender do projeto. E no tampo eu costumo utilizar o próprio pinho ou alguma outra madeira que tenha propriedades específicas para determinado projeto, né? Ou em alguns casos marupá também. Então o desenho também eu harmonizei. Na verdade, esse modelo foi inspirado na Les Paul e também em alguns modelos da Gretsch. Eu fiz a primeira sobre o pedido de Júlio Caldas, que é a famosa Gebinha, né, como ele batizou, que é uma guitarra baiana que tem essa inspiração forte para os modelos Les Paul, em concordância com o modelo Gretsch também. E eu também tenho o modelo tradicional, que é o modelo Stratocaster, que é o modelo de guitarra mais conhecido do mundo, né, que é o padrão mais assim universal. Quando você vê alguma coisa em desenho, em ícone referente à guitarra, geralmente é o modelo Strato. Meus instrumentos são feitos geralmente com uma peça única, né, de madeira. Em poucas situações você vai encontrar nos projetos de guitarras com emendas. E se encontrar, são emendas específicas, intencionais com alguma fundamentação estrutural e timbrística das madeiras. E eu tenho também um modelo, além desse que eu mostrei, e outros também que são clássicos, eu tenho um modelo 1.0, que é uma guitarrinha que eu mesmo desenhei, né, que é um modelo mais acessível. Ela também é inteira, tá? Ela tem os controles mais simplificados, a parte eletrônica mais simplificada, mas também é uma opção. Essa daqui eu dediquei para os iniciantes, é a guitarra para iniciantes. Então são opções que a gente tem de construção de guitarras baianas. Oi pessoal da Guitarra Baiana, aqui é Lion Morello. Quais são as possibilidades para o iniciante aprender a tocar a guitarra baiana? Existem instrumentistas
que oferece um serviço de aulas de guitarra baiana? Lion Morello, excelente pergunta. Você, por exemplo, é um dos professores de guitarra baiana que tem mais alunos que eu conheço, né, na atualidade. Então, os alunos que têm interesse em aprender guitarra baiana, estando aqui em Salvador, aqui na Bahia ou em outros estados e até em outros países, podem contactar, né, professores de guitarra baiana que têm uma didática excelente. Então eu recomendo aqui o próprio Lion Morello, tá? Que ele dá aulas por Skype e dá aulas presenciais também, tá? E ensina, além da guitarra baiana, ensina a guitarra também, o guitarrão. Se você for iniciante no mundo musical propriamente dito, você não sabe ler partitura, não sabe cifra, não sabe praticamente nada de música, com essa metodologia do Lion Morello, você, em pouco tempo, a depender do seu esforço, do seu interesse, adquirindo uma guitarrinha baiana nova ou usada, em pouquíssimo tempo você já vai passar a tocar de uma forma fantástica o instrumento. Você vai aprender a fazer as melodias, você vai aprender os posicionamentos todos, as escalas, os arpejos, a maneira como a música deve ser solada, e vai poder evoluir seus estudos com o instrumento. Fala Batanja, aqui é o Nino Moura. Sobre guitarra baiana, queria saber qual é o calibre das cordas que você indica, se é a terceira encapada ou desencapada, e se quando a corda passa pela pestana, se ela faz uma pequena curvatura para encontrar a tarraxa, se isso influencia negativamente na afinação. Valeu, grande abraço. Então, Nino, indicação de calibres é uma coisa muito pessoal, né? Eu particularmente gosto de dar a combinação do 0,10. Então a primeira 0,10, a segunda 0,15, a terceira 0,24 encapada, a quarta 0,36 e a quinta 0,54. Essa inclusive é a combinação que foi sugerida pelo Yuri Barreto nas pesquisas que ele fez de equilíbrio e tensão de cordas, né? Essa é uma das opções. A outra opção é a opção da NIG, do encordamento que tem aí no mercado, que vem com duas opções de terceira corda. Então os calibres são esses aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, sendo que a terceira pode ser lisa ou encapada, né? E também a gente pode optar por um calibre mais pesado, no caso, né? A depender do comprimento da escala do instrumento, a depender da pegada do músico, a gente pode começar a partir do 0,11. Aí do 0,11 seria essa combinação aqui, ó. Partindo do 0,11 até o bordão, que é também mais pesado. Então essas são as recomendações que eu daria em relação a calibres para a guitarra baiana. É óbvio que cada músico tem um gosto, tem uma preferência. Uns preferem a terceira lisa, outros preferem a terceira encapada, né? Umas pessoas trabalham mais com bend, né? Algumas guitarrinhas têm alavanca também. Então tudo isso vai interferir no resultado final. Essa questão do ângulo do headstock e do ângulo da corda no nut, na pestana, né, como a gente chama, isso é um assunto bem complexo. Então o ângulo horizontal e o ângulo vertical, os dois influem na afinação. Mas o importante mesmo é ter tarraxas com trava, né, se você tem uma necessidade de uma afinação perfeita, tarraxas com trava, o nut de preferência, o nut da Graphtec ou o nut, né, feito com material especial à base de Teflon, e se possível uma boa lubrificação constante nos saddles, nos carrinhos da ponte, né? Se possível uma ponte com rolamentos, que é o que eu costumo utilizar em alguns projetos, e essa ponte com rolamentos ela vai impedir que o atrito da corda desafine o instrumento, né? A questão do ângulo, partindo do nut até a tarraxa fazer um pequeno ângulo, isso é uma polêmica bastante antiga. Acho que desde o início dos instrumentos de corda, da modernidade, aí, dos violões, antes mesmo da eletrificação das guitarras elétricas, já se tinha esse questionamento, né? Então esse ângulo lateral é uma coisa que é bastante comum. Todas as guitarras Les Paul e suas derivações têm esse ângulo lateral, né? Então esse ângulo ele pode vir a interferir, a atrapalhar na afinação, se as tarraxas não forem de qualidade,
Se a ponte não for de qualidade, os carrinhos, se não tiver bem lubrificado, né, vamos dizer assim, se o nut, por exemplo, for um nut que está com os rasgos das cordas, né, o local onde as cordas passam, não tiver perfeito, né, com a seção semicircular perfeita, para que o ponto de atrito seja o mínimo possível. Se isso não tiver 100%, obviamente que a guitarra vai desafinar, não vai manter a afinação. Outra coisa que também interfere na afinação são os rebaixadores de cordas. Tem vários tipos, o tipo de trave que, na minha opinião, é o menos indicado, porque as cordas estão todas ali tensas, né? Por mais que você tenha precisão nas tarraxas, um lute bem lubrificado e precisão na ponte, esse rebaixador de corda, esse elemento aí, essa travezinha, ela vai interferir com certeza na afinação. Então se você dá um bend, uma palhetada mais forte, né, ou até fazendo a parte rítmica mesmo mais forte, a corda está ali vibrando, ela tem o limite de plasticidade, mas ela vai, né, no nut não vai ter atrito, se o nut for de boa qualidade, estiver bem construído. A tarraxa for travada, ela não vai permitir, mas esse rebaixador ele está interferindo, ele está fazendo mais uma tensão na corda. Então isso atrapalha muito mais do que o próprio ângulo da corda na pestana, no nut.